Vamos falar hoje sobre os nossos olhos? Sim, os nossos olhos são uma bênção para as nossas vidas. A nossa visão é uma maravilha e nós precisamos cuidar da nossa visão, porque é gratificante a gente poder enxergar as coisas visivelmente como elas são. Por isso nós temos que cuidar dessa preciosidade que é os nossos olhos. Só que, assim como os nossos olhos são uma bênção, ele pode trazer grandes maldição para as nossas vidas. Por isso nós temos que também vigiar com os nossos olhos. Vigiar com aquelas coisas que aparecem diante de nós, que muitas das vezes parece ser agradável aos nossos olhos. É sobre este assunto que eu vou estar falando neste vídeo. Para você que não me conhece, eu me chamo Manuel Silva, o servo de Deus. Quero te pedir, você que não me acompanha nas redes sociais, é só pesquisar Manuel Silva, o servo de Deus, segue, se inscreve na plataforma que você estiver. Acompanhe o meu trabalho que vai ser uma bênção para a tua vida, tá bom? Vamos lá. Hoje eu quero estar tratando sobre um assunto que Deus ele tem tocado fortemente no meu coração nos últimos dias. E sabe quantas pessoas que nos dias atuais estão se perdendo porque muitas das vezes estão se deixando levar pelas tentações, por coisas que aparecem diante dos seus olhos, que muitas das vezes parece ser agradável. Vamos na Bíblia Sagrada, vamos ver um pouco sobre os nossos olhos, vamos ver o que aconteceu com alguém que se deixou levar por aquilo que era agradável aos seus olhos. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 6. E vendo a mulher que aquele fruto, ou melhor, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha só, Eva, ao olhar para aquela árvore, ela via que aquela árvore era agradável aos seus olhos, que aquele fruto, o fruto daquela árvore era apetitoso, era agradável aos olhos dela. E ali aparece a serpente, aparece a tentação, e tentou, fez tudo para que Eva comesse daquele fruto. E por ela ver que aquele fruto era agradável aos seus olhos, ela acabou cedendo à tentação e acabou comendo daquele fruto e acabou tendo um grande prejuízo, um prejuízo do qual até nós nos dias de hoje sofremos a consequência daquele ato. Então assim, os nossos olhos, eles são uma bênção. É maravilhoso nós poder enxergar, é tão bom nós poder apreciar a beleza das coisas. Nós precisamos cuidar da saúde dos nossos olhos, só que também nós precisamos vigiar. Eva, ela caiu na tentação porque ela não vigiou. O Senhor falou para ela não comer daquele fruto, só que ela, por muitas das vezes, não ter conseguido resistir ao diabo, não conseguiu resistir à tentação daquela serpente, ela acabou comendo daquele fruto. Daí então ela sofreu uma grande consequência qual até nós sofremos nos dias de hoje. E assim, eu quero falar para o teu coração, você precisa tomar muito cuidado. Você precisa tomar bastante cuidado com as coisas que aparecem diante dos teus olhos, que tem uma aparência de agradável. Quantas coisas que surgem diante de nós, que muitas das vezes parece ser agradável, é agradável aos nossos olhos, mas por detrás está um laço. Na Bíblia Sagrada tem várias passagens de pessoas que caíram em tentação por ver algo que era agradável aos seus olhos. Assim como eu citei a história de Eva, tem também a história de Davi. Davi estava lá no terraço e de repente ele avistou Batseba se banhando. E ele viu aquela mulher formosa, bonita. Ali foi algo agradável aos seus olhos. E ele se deixou levar pela tentação, acabou possuindo aquela mulher, acabou, fazendo o que não devia, cometeu um ato de adultério. Aquele ato de adultério veio acompanhado com um homicídio, depois aquele adultério gerou uma criança, aquela criança acabou perdendo a vida, e assim a espada do Senhor não saiu da casa de Davi. Então Davi sofreu as consequências, porque
ele se deixou levar pela tentação, se deixou levar por algo que parecia atraente, que parecia agradável aos seus olhos. Então, nós meditamos nas Escrituras Sagradas, nós vemos que nem tudo que aparece diante de nós, nem tudo que parece ser agradável aos nossos olhos vai nos fazer o bem. Assim como eu citei a história de Davi, a história de Eva, me vem na mente também a história de Geazi. Você conhece a história de Geazi? A Bíblia conta a história de Naamã, que era um homem leproso, e ele foi até Eliseu, e ali, segundo a palavra que Deus colocou no coração de Eliseu, para que Naamã seguisse aquela instrução, Naamã seguiu e acabou sendo curado. E Naamã ofereceu dinheiro, ofereceu tantas coisas para Eliseu, Eliseu acabou recusando. E Geazi, ele viu que aquele dinheiro, que aquilo que Naamã ofereceu para Eliseu era algo agradável aos seus olhos. Eliseu acabou recusando, mas Geazi acabou se deixando levar pelo aquele dinheiro, pelas aquelas coisas que Naamã ofereceu para Eliseu. E o que aconteceu? Geazi foi, seguiu Naamã e acabou pedindo para que Naamã desse uma parte daquela prata, uma parte daqueles objetos, daquele dinheiro, ou seja, uma parte daquilo que ele tinha oferecido para Eliseu. E o que aconteceu? Ele possuiu aquilo que não era dele, porque ele viu que era agradável aos seus olhos e acabou morrendo leproso, acabou ficando leproso. Então, assim, tem muitas histórias na Bíblia de pessoas que sofreram as consequências por causa dos seus olhos, por causa de coisas que apareceu diante dos seus olhos que parecia ser agradável, que era agradável aos seus olhos. E se você prestar atenção, acontece muito nos dias de hoje, nas igrejas, no meio do povo de Deus. Quantas pessoas que muitas das vezes começam bem o seu ministério, começam ali um relacionamento com Deus, buscando firme na presença do Senhor, sendo usado por Deus, quando de repente Satanás coloca uma pessoa no caminho dessa pessoa e ali muitas das vezes ela troca o seu relacionamento com Deus por um relacionamento com um ser humano. Aí acaba perdendo o seu ministério, muitos entram em fornicação, muitos caem em adultério, viram uma bagunça. Quantos ministérios estão destruídos hoje por causa de pessoas que não vigiam? Por causa de pessoas que se deixou levar por aquilo que apareceu diante dos seus olhos, que tinham aparência de boa. Então assim, o diabo ele vem usando os olhos dos seres humanos desde o princípio. O diabo ele se apresentou a Jesus ali no deserto e tentou Jesus, ofereceu coisas deste mundo para Jesus. Então até Jesus ele foi tentado pelo diabo, imagina nós. Então nós temos que tomar cuidado. Você precisa cuidar desses olhos, que é uma preciosidade. Você precisa cuidar da saúde dos teus olhos. Só que você também precisa vigiar. Você precisa vigiar, porque nem tudo que aparecer diante de ti, diante dos teus olhos, vai te fazer o bem. Nós precisamos vigiar nessa parte. Infelizmente, tem muitas pessoas que não vigiam e acabam caindo em tentação. A Bíblia diz: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os nossos olhos podem acabar atraindo a nossa carne a fazer algo que não deve. Então, tome cuidado. Tome bastante cuidado. Vigie o máximo possível, tá bom? É apenas uma reflexão. Eu creio que Deus falou contigo. Tome cuidado, porque a consequência, ela é... Tudo aquilo que nós fazemos vai gerar a consequência. Então, as consequências dos nossos atos é inevitável. Às vezes tem coisas que nós vamos errar, vamos falhar. Deus ele vai nos perdoar se nós se arrepender, mas ele não vai nos livrar da consequência. Quando Deus perdoou Davi daquele ato que ele cometeu, Deus perdoou, mas Davi sofreu as consequências. Deus perdoou Eva, sim, mas Eva sofreu as consequências. Geazi não teve perdão, Geazi morreu leproso. Então vamos tomar muito cuidado, tá bom? Cuidado com aquilo que aparece diante dos teus olhos, que muitas das vezes possa ter uma aparência de boa, mas que por detrás está uma armadilha, uma cilada, um laço de Satanás para destruir a tua vida, para destruir o teu ministério, para destruir o teu casamento, para destruir aquilo que você lutou tanto para construir.
Pega essa palavra, medita e tome muito cuidado. Deus te abençoe, forte abraço, que o Senhor te guarde, te proteja e te livre de todo mal. Deus te abençoe.